Olá, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos, meus amigos, à nossa reunião espiritual desta quarta-feira. Estamos muito felizes pela possibilidade de aqui, mais uma vez, estabelecermos esta assembleia de luz, essa corrente de forças, à qual todos nós nos ligamos em sintonia com Deus. Todos nós, ardentes no desejo de que esta reunião possa ser benéfica para todos nós, que Deus nos favoreça, nos abençoe e ajude a todos os irmãos que estão aqui participando da nossa reunião. Então, todos bem-vindos. Zé Roberto Manso, do Grupo Esperança, hoje quarta-feira, é dia de trabalho público do Grupo Esperança, por isso a nossa live de hoje ela tem esse reforço, vamos assim dizer, das irradiações dos trabalhadores do Grupo Espírita Esperança, que é a nossa casa de trabalho. Está aqui Márcio Zanini, muitos outros companheiros do grupo sintonizados e num trabalho de irradiação. Terezinha Manso, outros tantos amigos de diversas cidades e estados do nosso país, Vivian Ferrelli, Gisele Bandolini, se desejamos incluir alguém em nossas preces e vibrações, vamos colocar o nome dessa pessoa aqui e a cidade onde ela se encontra. Não precisa narrar o problema da pessoa. E se a gente quiser também colocar o nosso, não é para receber vibração, porque participando da reunião a gente já recebe. Mas só para a gente saber de onde nós estamos chegando, né? De que localidade, você diga o seu nome, a cidade, de onde você está nos sintonizando. Silvana Salvetti aqui conosco, Dr. Paulo Eduardo de Oliveira também. Ivanilde Capelosa, estamos aqui, bem confiantes, Ivanilde. Jussara Favaron, do Grupo Esperança, Elizabeth Figueiredo, amiga Silvia Castilho, Antonieta Baroni também, Vânia Colura de Souza, Henriette Belize, do Rio de Janeiro, Ellen Fernanda, bem-vinda. Bem-vindo, Zé Carlos Fontes. Denise Túlio, também do Grupo Esperança, aqui conosco. Rosimeire Dentini, também sempre participando. Antônio Heraldo, também, prazer em recebê-lo. Mafalda Souza. César Calixto, de Itu, Leini Bardali, Darcy Raposo, bastante gente chegando, Valquíria Dalberto, do Grupo Esperança, Ana Paula Baduri, também do grupo, Nelly Gianelli também conosco, Cida Nunes. Bem, meus irmãos, já estamos aqui já passados alguns minutos das 21 horas, mais de 2.000 pessoas aqui já unidas conosco. Vamos dar início à nossa reunião.
Pai Celeste, Pai querido, aqui teus filhos novamente, todos unidos, num só coração, num só pensamento, buscando esse aconchego do seu coração, buscando o amparo para as nossas necessidades do momento, buscando a orientação para os roteiros de vida que nós devemos traçar. Buscando, Senhor, forças, resistência, para não permitir que as dificuldades nos desanimem, para não permitir que nos sintamos sozinhos e abandonados, pois isto não corresponde à verdade, na medida em que o vosso amor nos acompanha, o seu olhar todo dia se dirige para nós, sobretudo agora nesse momento em que estamos aqui reunidos, suplicando o vosso auxílio. Sentimos, Senhor, que nesse momento a sua bondade nos envolve, o seu amor nos acolhe, o seu amor nos aceita, o seu amor nos restaura, e ainda que estejamos nos sentindo no fundo do poço, as suas mãos se estendem para nós, nos socorrendo, nos curando, nos levantando do chão. Senhor, enxuga as nossas lágrimas nesta noite. Restaura a nossa esperança. Dá-nos a fé que nos faz acreditar em dias melhores, que nos faz acreditar em nós mesmos, que nos faz crer portadores das condições e vencermos os nossos desafios. Permita, ó Deus, que teus mensageiros hoje visitem cada irmão que está participando desta live. Cada irmão que agora está de joelhos espiritualmente, te entregando, se entregando, que eles sintam o calor da sua mão, Senhor. Que eles sintam a tua divina presença ao lado de cada um. Que o Senhor autorize as falanges espirituais do bem, as falanges espirituais da cura a visitarem cada lar, cada irmão nosso adoentado. Permita, Senhor, que a corrente médica de Bezerra de Menezes
nosso querido benfeitor, se dirige a cada lar, visitando cada irmão, fluidificando as águas, renovando as energias, mas, sobretudo, educando o nosso espírito, Senhor. Educando o nosso espírito para a paz, educando o nosso espírito para a harmonia, educando o nosso espírito para a humildade, educando o nosso espírito para o amor, a fim de que possamos encontrar a autocura. Permita que esta reunião, Senhor, seja um grande tratamento espiritual para todos nós. Que cada um de nós esteja aberto, esteja receptivo, esteja com a fé ardente, esteja com desejo de transformação, de mudança. E assim, ó Deus, todos nós juntos aqui vamos orar a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair ante as tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Poder, reino e glória que se estende sobre cada irmão desta reunião. E em teu nome, em nome de Jesus, em nome de nossa Mãe Maria, em nome dos bons espíritos, nós damos por aberta a nossa reunião desta noite. E assim seja. Bons amigos, saudações àqueles que ainda estão chegando. Uma alegria estarmos reunidos aqui mais uma vez nestes 7 meses de reuniões espirituais, contando sempre com carinho a presença, a participação de muitos amigos aqui do Brasil. A nossa corrente hoje já é uma corrente brasileira, uma corrente que muitas vezes até vai para outros países, e por isso a nossa união gera a nossa força e a bênção divina. Muito bem, hoje eu trouxe, como anunciamos aqui no Facebook, no Instagram, um tema que está nesse livro aqui, chamado Voltei. Chico Xavier, psicografia, pelo espírito Irmão Jacó. Irmão Jacó é um pseudônimo de um grande vulto espírita aqui do Brasil, um homem notável, um homem muito inteligente, um homem muito prestativo, que trabalhou bastante pela difusão do espiritismo no Brasil. E neste livro aqui, ele narra o regresso dele ao mundo espiritual.
Ah, De Luca, pelo amor de Deus, eu não quero saber dessa história, porque aí vai me lembrar um dia que também eu vou ter que voltar. Olha, nós estamos tratando desse assunto para a gente aprender com a experiência dele. Né? Ele narra aqui coisas pessoais dele, né? Como é que foi essa passagem, o que fez bem para ele, o que não fez bem para ele, e qual é o objetivo disso tudo? A gente começar a tentar aprender com a experiência dele, modificar alguma coisa para nós. Para a gente começar a viver bem aqui já, né? Espiritismo não é uma doutrina, né? Aliás, nenhuma religião do amor não é uma doutrina só para coisas que vão acontecer depois da nossa passagem, depois da nossa morte. É para a gente começar a bem viver agora. Esse é o objetivo. Porque é o bem viver agora que vai fazer com que a nossa passagem seja boa, seja amena, para que a gente possa voltar ao mundo espiritual com paz de espírito, com tranquilidade, né? E estar em paz com a gente mesmo. Então, nessa passagem aqui, eu separei um trecho porque, sem querer dar spoiler no livro, né? A grande preocupação do irmão Jacó, quando ele chega no mundo espiritual, embora ele não passe por regiões de sofrimento, embora ele não permaneça em região de trevas, de sofrimento, porque ele fez muita coisa boa. Foi um combatente, foi um homem, né, que trouxe, tem os seus méritos. Então, ele não passa, né, por regiões trevosas, ele não fica no umbral, né? Ele é conduzido, né? Ele é amparado desde o momento em que ele faz a passagem dele, até antes, né? Até ele ser conduzido a uma região espiritual superior, fruto dos méritos dele. No entanto, todavia, contudo, uma coisa que intriga o irmão Jacó. Quando ele desencarna, quando ele está lá do outro lado, ele percebe que ele não vê luz nele. Ele encontra lá diversos espíritos nos quais ele vê luz. Ele reencontra a filha dele, a Marta, cercada de luz. Ele encontra o protetor dele, o irmão Andrade, também envolto em luz. Ele encontra lá Bezerra de Menezes. Ele encontra lá Bittencourt Sampaio e tantos outros espíritos nobres, todos envoltos com uma luz espiritual. Mas ele dizia, se via opaco, cinzento, sem luz nenhum, como se ele tivesse aqui ainda na carne. Isso sempre intrigou a ele. E durante o desenrolar, né, do livro, ele começa então a fazer uma autoanálise dele. Por que estava aquilo acontecendo? Uma autoanálise que já começou nos momentos finais da vida dele, da vida física. Ele já pressentindo a morte chegando, a doença, né, tomando conta, ele já percebendo que ele estava iniciando a passagem dele. Ele diz que ele começa a ficar diferente, ele diz que ele começa a ficar, né, mais sensibilizado, que ele começa a ficar, né, com uma percepção maior da vida dele, e então ele percebe alguma coisa da vida dele. E então ele revela o seguinte, que ele foi um homem de muito senso prático, que pregava a caridade. Porém, ele tinha uma energia seca nas relações humanas. Primeira revelação que ele faz.
eu era um homem seco no trato com as pessoas. Aprofundando esse exame de consciência, ele diz assim, que muitas vezes, na intimidade de companheiros encarnados e desencarnados, porque ele trabalhava no centro espírita, né, nas desobsessões, ele conversava com os espíritos, ele era ríspido e contundente. Ríspido e contundente. Quer dizer, ele era áspero. Ele era uma lixa. Não é? Então ele machucava, né? Agredia com as palavras. Contundente. O que é contundente? Aquilo que contunde, aquilo que machuca, aquilo que fere. Então, muitas vezes, né, no trato com as pessoas, até mesmo para dizer algumas verdades, ele falava de um modo áspero, ríspido e contundente. Porque a gente, mesmo quando a gente escuta umas verdades, não é? Verdades até que a gente precisa ouvir, às vezes, dependendo de como a maneira a pessoa fala essas verdades, nos machuca, embora seja verdade. Não é assim que a gente se sente? Às vezes a pessoa fala alguma coisa que é verdade a nosso respeito, mas ela falou de um jeito que, sabe, nos pegou aquilo, feriu. Assim era o irmão Jacó. Confissão dele. Num exame de consciência. Né? Um exame que todos nós já deveríamos fazer desde já, e isto então é a razão do autoconhecimento, porque inevitavelmente, ao nos aproximar da nossa passagem, a gente vai fazer esse balanço. Quando estiver aqui, quando chegar lá, a gente vai rever a nossa vida. A gente vai lembrar o que fez, vai lembrar como foi, como tratou as pessoas, né? Que oportunidade desperdiçou, quantos amigos fez, vai lembrar as coisas boas também, óbvio, né? Ou quantos inimigos trouxe, quanto bem fez, quanto mal fez também, e quanto bem deixou de fazer. E ele dá mais um detalhe. Nem sempre sabia ser doce na extensão da personalidade. Então ele falou, fui seco, ríspido, áspero, contundente, e não fui uma pessoa doce. É interessante, gente, a gente observar o seguinte, que apesar dessas imperfeições, o Jacó tinha muita coisa boa. Ele fez muito bem. Ele foi um trabalhador incansável da doutrina. Ele investiu recursos pessoais dele para a divulgação da doutrina. Então, nós, aqui, na dimensão humana, ninguém é só mocinho ou ninguém é só bandido. Entre aspas, né? Mocinho e bandido, uma metáfora, né? Ou seja, ninguém é só bom ou só mal. Nós somos essa mistura, né? A gente tem momentos em que a gente é luz e tem momentos que a gente é sombra. Tem momentos que a gente parece um anjo, não é? Muitas vezes vocês me veem aqui orando, vocês falam, o De Luca é um anjo.
aqui posso estar sendo um anjo, entre aspas, mas você vai me ver, se já não viu, momentos em que eu sou sombra. Momentos em que talvez eu tenha, né, essas questões aqui do irmão Jacó. Tem momentos que eu também sou ríspido, tem momentos, né, que eu sou intolerante, tem momentos que eu não sou tão doce. Assim é a nossa complexidade humana. Então, é muito bom que a gente tenha essa visão, né? A gente tem esses dois lados. A gente não é só uma coisa ou só outra, porque tem gente que acha que é só uma coisa ou só outra. Tem gente que acha que é só anjo. Desconfia. Se for você, desconfia. O só fato de você achar que você é só um anjo já deu para perceber que não é. Mas também o fato de você achar que você é só um demônio, né, que você é uma pessoa perturbada, uma pessoa que não tem virtude nenhuma, também está errado. Você tem coisas boas em você. E a nossa vinda aqui para a Terra, a nossa experiência aqui, nossa encarnação, ela visa o quê? A gente fortalecer as coisas que já estão boas na gente. Reconhecer, curtir, gostar, expandir. Mas também reconhecer, né, as nossas imperfeições, os nossos pontos fracos, a nossa sombra e, tanto quanto possível, ir o quê? Diminuindo esses espaços. Então é bom que a gente faça um exame de consciência desde já, para que a gente reconheça o que é que eu tenho de positivo, que virtude eu tenho legal, que coisa boa eu tenho já consolidada, e que aspectos ainda imperfeitos que eu tenho. Então, sou ciumento, sou rancoroso, sou melindroso, sou intolerante, né? Sou seco, né? Sou agressivo, né? Falo a verdade na cara das pessoas e aí esprego, né? Sou egoísta, me sinto superior. E aí, atento a isto, a gente começa a se olhar mais, né? A gente começa a se vigiar, a gente começa a tomar consciência. E aí, da próxima vez que você, né, tiver um gesto, né, por exemplo, de intolerância, que foi uma coisa que você, porventura, detectou em você, na próxima vez, eu falo, olha, outra vez aqui eu sendo intolerante. Olha, eu outra vez aqui sendo intransigente. Olha, eu outra vez aqui querendo me meter no que eu não fui chamado. Olha, eu outra vez aqui julgando as pessoas. Olha, eu outra vez aqui fazendo maledicência, fofoca. E aí, sabe, de tanto que a gente vai, né, orando e vigiando a gente, a outra vez, a outra oportunidade em que isso, né, for surgir da gente, nós vamos ter mais domínio do nosso processo e a gente vai, né, mudando um pouco o comportamento. Então, depois que ele desencarna, em outras situações do livro, ele vai exatamente notar, né? Muitas vezes ele volta a tocar nesse assunto. Olha eu aqui com o meu jeito áspero. Olha eu aqui com o meu jeito contundente. Olha eu aqui com o meu jeito, né, querendo se sentir superior, melhor. Né? Ele realça isto. Né? E passa boa parte do livro ainda entristecido porque a luz dele não apareceu. E ele sempre pergunta para os mentores, e a minha luz? E a minha luz? Talvez seja importante a gente detectar por que, né, ele tinha isso e por que a gente tem essas imperfeições. Os espíritos de luz dizem que as nossas imperfeições, os nossos pontos fracos, eles estão ligados, né, ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. Então, por exemplo, se eu me acho um tal
se eu me acho, né, inteligente, se eu me acho rico, poderoso, se eu acho que eu sou melhor que os outros, óbvio, como é que eu vou tratar os outros? Né? Não vou tratar os outros bem. Porque eu estou cheio de mim. Né? Eu sou tal. Eu me dou excessiva importância. Se eu me dou excessiva importância, a minha vida gira exclusivamente em torno de mim e eu tenho uma dificuldade muito grande de perceber o outro, de entender o outro, porque, sabe, por que entender o outro? Ah, o outro é um Zé Ninguém. O outro está aqui para me servir, para me atender, para fazer o que eu quero. O importante sou eu. Então, eu não consigo ter empatia pelo outro, eu não consigo entender a dor dele, eu não consigo entender que ele também tem necessidade, eu não consigo entender que ele tem direitos como eu tenho, eu não consigo entender que ele deseja, que ele tem sonhos, que ele tem, né, uma visão própria de mundo, talvez diferente da minha. Isso faz então com que a circunferência do meu eco seja tão grande que eu não perceba os outros, não me sensibilize pelos outros, não dê importância aos outros e, consequentemente, trate mal os outros. Não era o que aconteceu com Jacó? Não é o que acontece com a gente quase todos os dias. Percebe? Veja, quase todos os problemas aqui do irmão Jacó são problemas de relacionamento. A relação que ele teve com as pessoas. Há uma passagem interessante em que ele já, do outro lado da vida, ele encontra espíritos que ele doutrinou aqui na Terra, e esses espíritos sofredores falam para ele: Jacó, e a sua luz? E a sua luz, Jacó? E ele fica transtornado, né? E no fundo ele vai, né, se dando conta que faltou esse melhor trato com os outros, ser mais doce, né? Se ele não era doce, ele era o quê? Ele era amargo. A gente às vezes não é amargo com as pessoas. A gente às vezes é mal-humorado, é irritado, não é? Impaciente, intolerante. A gente só trata bem a pessoa que a gente tem interesse. Uma pessoa que não pode dar nada pra gente, a gente nem olha, pisa em cima. Não é? E isso, evidentemente, cria tensão nas relações sociais. Tanto é aqui que ele descreve, o irmão Jacó descreve que tudo isso trouxe muitos dissabores, porque no fundo, ele queria praticar fraternidade, ele diz. Ele queria ser fraterno, irmão, não é? Mas que muitas vezes ele não estava vivendo como irmão, porque ele, certamente, a origem disso estava no seu sentimento de superioridade pela excessiva importância que ele dava a ele. Quer por ser um homem muito culto, muito inteligente, muito rico. Mas há uma parte interessantíssima, linda desse livro, né, que fica aqui a leitura recomendada, Voltei, Chico Xavier, irmão Jacó, publicação da Federação Espírita Brasileira. Há uma parte linda em que, mais adiante, ele já está reintegrado aos trabalhos lá no mundo espiritual, ele já está consciente, né, do quanto que ele precisa se transformar, melhorar nesse aspecto. E aí, no momento, ele
se encontra com uma série de espíritos, de sacerdotes desencarnados, que se aproximam dele, eram em torno de 16, se não me falha a memória, esbravejando com ele, xingando ele, querendo agredi-lo. E ele lembrou que, quando encarnado, ele acusava muitos padres, ele criticava muitos padres, ele tinha argumentos contundentes. Às vezes a gente, para defender a nossa religião, ataca dos outros, né? Mas gente é doido. Atacar um padre que também prega em nome do Cristo, atacar um pastor que prega em nome do Cristo. Eu posso discutir uma ideia diferente, mas a pessoa não. A pessoa é digna do nosso maior respeito. E o irmão Jacó não. Ele foi muito contundente, foi muito agressivo. E aí aqueles irmãos, os sacerdotes desencarnados, muitos dos quais ele atacou, estavam ali, querendo brigar com ele. Qual era o ímpeto? Entrar na discussão, entrar na briga, revidar. Mas ele diz, não. O que é que Jesus faria agora? O que é que eu, Jacó, preciso fazer? E aí ele teve um senso de empatia, né, por aqueles irmãos, o quanto que eles sofreram, quantos sacrifícios eles fizeram, quanta renúncia eles tiveram que fazer para se tornarem sacerdotes. Ele teve piedade deles. E ele percebeu que ele poderia orar por eles. Então ele fecha os olhos e pede a Jesus que abençoe cada um daqueles irmãos. Ele pede desculpa dos erros que ele cometeu. Ele pede que Jesus abençoe, que fortaleça, que encaminhe, que ilumine, que ajude, né? Porque eram irmãos que estavam também sofrendo. E quando ele termina a prece, ele vê que os irmãos, os sacerdotes, estavam todos quietinhos, olhando para ele, estavam mais calmos. E, surpreendentemente, quando Jacó olha para si mesmo, ele vê que ele estava cercado por um pequeno halo de luz, que ele achou, inclusive, que era um halo de algum outro mentor que estava projetando nele, mas que, vindo à presença do espírito Bittencourt Sampaio, diz: Jacó, esta luz é tua, a luz que você hoje acendeu no seu coração, a luz da humildade, a luz do amor ao próximo, a luz da simplicidade. Tudo isso, gente, ocorreu no mundo espiritual, mas pode ocorrer conosco aqui no mundo terreno. Quer dizer, quando a gente está na sintonia do negativo, a gente está sem luz. E aí o mal nos envolve. Mas quando a gente está na sintonia daquelas propostas de Jesus, do amor ao próximo, da fraternidade, da humildade, né, da caridade, nós estamos acendendo uma pequenina chama de luz em nossa própria vida. E essa luz que nos guia, essa luz que nos ilumina, essa luz que nos cura, essa luz que abre os nossos caminhos. Então é fazer luz em si mesmo. Por isso que Jesus falou: brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as tuas boas obras. Então, o que é brilhar a minha luz? Como é que eu brilho a minha luz? Quando eu potencializo o bem que eu já tenho e quando eu minimizo o mal que ainda me ronda. Isso não é um trabalho de um dia, de uma semana, de um mês. Isso é um trabalho para o resto da vida, mas esse é o caminho. Um caminho que Jesus, há 2000 anos,
nos convidou. Vamos orar? Eu quero agradecer, irmão Jacó, pela humildade dele, de ter colocado no papel o seu autoconhecimento, com muita humildade. Reconhecer, né, a sombra que havia nele e como ele conseguiu diminuir essa sombra através da luz do amor. Então, sou muito grato a irmão Jacó por esse testemunho maravilhoso. Muito grato a Chico Xavier, que trouxe esse livro maravilhoso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Vale a pena que voltei, porque todos nós um dia iremos voltar. Que a gente volte com, ainda que seja assim, um toquinho assim de vela, de luz de vela. A nossa encarnação já terá valido a pena. Ó Jesus, diante das verdades do Teu Evangelho, permita que cada um de nós possa olhar para dentro de si mesmo, possa olhar o bem que já fez, mas possa olhar também aqueles atos, atitudes que nos distanciam da luz. Mestre Jesus nos ensina, sobretudo, o dom da humildade. Porque através da humildade, a gente não vai querer ser maior do que ninguém, a gente não vai querer ser melhor, a gente não vai querer que o mundo seja feito à nossa imagem e semelhança, a gente não vai ser tão ganancioso, a gente não vai ser pretensioso, a gente não vai ser invejoso, a gente não vai ser agressivo, a gente não vai querer derrubar ninguém. Por isso que o Senhor falou, bem-aventurados os humildes. Ensina a cada um de nós nessa noite, Senhor, a percorrer os caminhos da humildade. Nos ajude a perceber que, se algo sabemos, o que não sabemos é tão imenso. Diante da imensidão do universo, quando olhamos o sol, a lua, as estrelas, os astros, quando pensamos nos universos paralelos, nos sentimos como o mais diminuto grão de areia. E a partir disso, Senhor, as nossas relações se tornarão mais fraternas, mais humanas, mais ternas, mais doces, mais compreensíveis, porque todos nós aqui na Terra somos luz e sombra, somos dia e noite, ainda somos o bem e o mal,
mas estamos a caminho da luz. Por isto, nessa noite, Senhor, toque o nosso coração, assim como o Senhor tocou o coração de irmão Jacó. Para que, num exame amoroso de nós mesmos, possamos reconhecer aqueles aspectos que ainda ferem, que ainda machucam. E reconhecendo, possamos pouco a pouco ir trabalhando, observando, cultivando diariamente a tua lição de humildade, lição que o Senhor deu quando veio à terra, quando nasce numa manjedoura, quando termina os seus dias numa cruz entre dois malfeitores. O Senhor nunca reivindicou nada. Foi o governador planetário, o espírito mais sublime que pisou o chão desse planeta, mas o Senhor aceitou a cruz de espinhos, a coroa de espinhos, aceitou os pregos, e apesar de tanto mal que lhe fizeram, pede na cruz que Deus nos perdoe. Ó Senhor, que as tuas lições benditas da cruz nos sensibilizem, tirem o nosso salto alto, tirem as nossas pretensões, tirem a nossa cegueira, nos faça ver que somos todos filhos do mesmo Deus, que devemos respeito, amor, ajuda e caridade. E é isso que o Senhor, neste momento, fará com cada irmão que está reunido conosco. Abençoa, Pai, cada companheiro desta reunião. Todos ferimos, mas também somos feridos. Todos estamos também machucados. Todos estamos enfermos, necessitados de compreensão. E assim como o Senhor compreendeu também a todos os que estavam no caminho do erro, todos os que estavam doentes, do corpo e da alma, cura-nos nesse instante, Senhor. Cura-nos nesse instante. Impõe as suas mãos sobre cada um de nós. Atendei a todos nós, encarnados e desencarnados, que estão participando desta reunião.
Acenda em nós a luz da esperança. Nos faça sentir o alvorecer de um novo dia. Como aquele ser que se liberta da prisão e sonha por dias melhores em liberdade. Abençoa todos os lares, Jesus. Que a tua paz esteja em cada lar que conosco ora nesse instante. Trazei paz, trazei concórdia, e que nos faça lembrar de sermos mais tolerantes, compreensivos. Que perdoemos mais, sejamos mais doces, mais ternos, mais indulgentes. Cada um tem a sua fraqueza, cada um tem as suas dificuldades, cada um está fazendo, às vezes, o máximo que pode. A compaixão, Senhor, nos ensina a ter compaixão. Abençoa, Mestre, essa luz que nos envolve, que ela se expande agora com a nossa colaboração em favor de todos os enfermos que estão nos hospitais, nos lares, nas ruas, nos presídios, nas clínicas de dependência, nos orfanatos, nos abrigos, nas casas de idosos, nas clínicas de dependência química. Que essa luz nos restaure, que essa luz nos envolva e que o amor abundante de vossas mãos caia sobre nós, como gotas de luz, como orvalhos da bondade divina, levantando-nos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, rogai por nós, pecadores. Rogai por cada nome que está nos comentários dessa live. Que uma pétala de rosa do vosso jardim caia sobre todos nós, aliviando o nosso fardo, curando as nossas enfermidades, restaurando a nossa esperança. Abençoai, Senhor, agora e na hora da nossa passagem. E assim, agradecidos pelas imensas bênçãos dessa noite, pela luz que nos envolve nesse instante, pelo remédio que foi colocado em nossas águas, pela bênção que todos nós recebemos. Gratidão, ó Pai.
teu nome, com coração jubiloso, te pedimos a permissão para darmos por encerrada a reunião desta noite. Que assim seja. Muito bom, não? Acho que todos estamos sentindo quantas bênçãos que a misericórdia divina dispensou a todos nós. Estaremos juntos, se Deus assim permitir, na próxima sexta-feira, dia 30, último dia do mês de outubro. Estaremos juntos, 21 horas, aqui pelo Facebook. Está convidado, você, sua família, seus amigos. Estaremos juntos com todos os irmãos que hoje estiveram conosco, de Mairiporã, de Portugal, de Ilha Comprida, de Porto Alegre, Caxias do Sul, Recreio, Rio de Janeiro, Pedregulho, Araguari, Minas, Santos, Ilhabela, São José dos Campos, Barra de São João, Brasília, Bahia, Birigui, Ceará, Jaú, Porto Alegre, Barra da Tijuca, Indaiatuba, Recife, Paratinga, Jundiaí, São José dos Pinhais, em Paraná, Curitiba, Seattle, nos Estados Unidos, Santos Dumont, em Minas Gerais, Jacareí, Itupeva, São Paulo. Gratidão, queridos. Uma excelente noite, paz profunda. Um beijo no coração de todos.